Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2014. Nós estamos juntos há 673 dias lendo a Bíblia e hoje leremos no livro de Isaías, do verso 1 do capítulo 50 até o verso 12 do capítulo 52. É bom recapitularmos um pouco dos capítulos anteriores para você pegar a sequência do que está sendo dito aqui. Nos capítulos 46 e 47, nós vimos Deus reivindicando o seu controle supremo do mundo diante dos babilônicos, que seriam julgados por ele na libertação de Israel e seriam forçados a reconhecer que Deus é o único Senhor de tudo e não a nação babilônica. No capítulo 48, nós vimos que Israel demorou muito para acreditar nisso e não deu ouvidos nas primeiras coisas que Deus anunciou acerca do destino da nação, e agora teria que dar ouvidos pela história através do sofrimento do cativeiro. E a ideia é que Deus lamenta no verso 17 do capítulo 48 que Israel não deu ouvidos depressa, que eles poderiam ter aprendido esta lição facilmente da primeira vez, mas que precisariam sofrer para acabar entendendo. E então nós vemos no capítulo 49 que Deus libertará o povo de Israel através de Ciro, e essa deve ser a maneira do povo ouvir, mas que isso não resolveria o problema do pecado. Então o servo viria para cuidar da salvação deste povo que demora para ouvir o recado de Deus. O povo se ressentiria deste cativeiro. E aí no verso 14 do capítulo 49 nós vemos que o povo se queixa que Deus o desamparou. Mas essa segunda parte do capítulo 49, em palavras tocantes, mostra que Deus não se esqueceu do seu povo. Que ele é como uma mãe que se lembra dos seus filhos e que o seu amor excede o mais caprichoso dos amores humanos, que é o amor de uma mulher por seu filho que ainda mama. E então fica claro que não falta poder para Deus salvar, porque os babilônicos teriam que reconhecer isso. E fica claro também que não falta interesse de Deus em salvar por causa desse amor maravilhoso que Deus declara para com Israel. Os versos 24 a 26, que encerram o capítulo 49, garantem que Deus vai tirar o seu povo da mão do tirano. Ele vai libertar o seu povo. Fica ainda um certo desgosto do povo no ar, e Deus trabalha ainda mais com isso. Vocês vão sofrer, vocês vão para o cativeiro porque não deram ouvidos antes e vão ter que aprender agora essa lição da história. Mas isso não é falta de amor. E então no capítulo 50 Deus abre dizendo assim: eu dei carta de divórcio para a mãe de vocês, eu me divorciei de Judá, eu abandonei vocês de fato e disse que não quero mais saber de vocês? Não, onde é que está isso? Na verdade, vocês foram, diz o verso, ainda o verso 1, vocês foram vendidos por causa das iniquidades de vocês. Vocês estão no cativeiro por causa do seu pecado. Eu chamei, mas ninguém deu ouvido. Eu convidei, mas ninguém apareceu. Não é falta de poder, diz o verso 2 ainda, e entramos assim no verso 3. Será que acabou o poder em mim para livrar? Não, não falta vontade em Deus e nem poder em Deus para ele libertar. Mas o fato é que ele chamou o seu povo e o seu povo não ouviu. E então, nós mais uma vez somos levados em direção ao servo, que vai resolver o problema da nação. O servo que cada vez mais vai sendo descrito como um servo sofredor. Esse servo ouviu. Quando Deus o chamou para fazer a sua vontade, esse servo se apresentou com a sua língua de erudito para, através das suas palavras, trazer a salvação ao povo. Ele teve os ouvidos abertos por Deus, diz o verso 5, e não foi rebelde. Se Israel foi chamado, mas não ouviu, o servo nacional desprezou a vontade de Deus e a ordem de Deus. O servo sofredor é aquele que ouviu a voz de Deus. E ele se apresentou para fazer a vontade de Deus e confiou, mesmo no meio do sofrimento. Que coisa maravilhosa! O povo de Israel sofre e fica se perguntando: Deus não está nem aí para mim, será que Ele tem poder para salvar? Será que Ele me ama o suficiente para me salvar? Mas o servo sofredor, quando é chamado por Deus, ouve, se apresenta e sofre, mas ainda assim mantém-se totalmente fiel, totalmente confiando no Senhor. Diz o verso 9, eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? E é essa confiança que Jesus exibirá em Deus
a confiança que Judá, que o povo de Israel como um todo não exibiu. O povo deveria ser capaz de confiar que Deus ainda o amava, apesar do cativeiro. Ele deveria se apresentar para sofrer o cativeiro da Babilônia, na ciência de que o justo Deus disciplinava a nação, mas tudo tinha sob controle. E ele não estava propenso a fazer isso. E Deus então convida todos a olharem para o seu servo, que sofreria, mas sofreria confiando em Deus. Sofreria e ouviria a voz de Deus, e esse servo, portanto, salvaria a nação. Esse servo resolveria o problema. Assim, os versos 10 e 11 do capítulo 50 perguntam: tem alguém aí que tema ao Senhor e que ouça a voz do servo? Mais uma vez é o tema de ouvir. E o capítulo 51 até o verso de número 8 fala sobre essa questão. Vocês vão ouvir ou não vão? Deus chamou vocês uma primeira vez, vocês não ouviram. Agora Ele está mandando vocês para o cativeiro para ver se vocês ouvem. Será que vocês vão ouvir? Não adianta ficar se queixando que Deus deixou de amar vocês. Isso não é verdade. Ele ama vocês com um amor superior ao de uma mulher por seu filho que ainda mama. Ele vai tirar vocês de lá. E vocês estão indo para lá porque não ouviram. Mas agora vocês vão ouvir? Deus vai resolver o problema de vocês através de um servo que ouvirá, que sofrerá, que se entregará à vontade do Pai e confiará nele de um jeito que vocês precisam aprender a confiar. Será que vocês vão fazer isso? E assim, os versos 7 e 8 do capítulo 51 resumem bem a situação. Vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei, ouçam-me e não temam a vergonha dos homens, nem se preocupem por causa das suas injúrias, porque eles vão passar. Mas a justiça de Deus vai durar para sempre e a sua salvação por todas as gerações. É assim que o servo sofredor triunfará. E é assim que Israel precisava aprender a confiar em Deus. É lindíssima esta lição que Isaías nos traz. Aí então, nós vemos no capítulo 51, verso 9, uma sequência sendo iniciada, com 3 estrofes. Cada uma delas começa com a repetição da expressão desperta. O verso 9 do capítulo 51 começa: desperta, desperta. O verso 17 do capítulo 51 começa: desperta, desperta. E o primeiro verso do capítulo 52 também: desperta, desperta. E agora então nós temos 3 estrofes tratando deste assunto. Deus chamou o povo para ouvir. Eles vão para o cativeiro, mas não por falta de poder, nem por falta de amor da parte de Deus. Eles precisarão aprender a confiar em Deus no meio do sofrimento. É exatamente isso que o servo sofredor fará. E todo mundo precisa aprender com o servo sofredor. Na primeira estrofe agora, deste desperta, desperta, que é uma reação ao que foi dito anteriormente, o povo está pedindo para o braço de Deus andar logo. Senhor, anda logo, age como o Senhor fez nos anos passados. O Senhor não foi aquele que abateu o Egito, que venceu os nossos inimigos? E a resposta de Deus vem a partir do verso 12. Sou eu. Eu sou aquele que consola vocês. Então não tenham medo do homem. O homem passa. Tudo isso que vocês vão sofrer vai passar rápido. Eu sou o Senhor. Diz o verso 14, o exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura. O seu pão não lhe faltará. É como Deus dizendo, você vai ao cativeiro. Mas não se preocupe, meu braço não está encolhido. Eu não vou deixar de cuidar de você. Eu não vou deixar de salvar você. Eu tenho poder para te preservar, mesmo enquanto você experimenta o exílio. Vemos a segunda sessão começando no verso 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que você bebeu o cálice da mão do Senhor, o cálice da ira de Deus. Deus te disciplinou, sim. Deus pesou a mão sobre você, mas agora isso está acabando. Então, se num primeiro momento, o primeiro desperta ali dos versos 9 a 16, era o povo clamando para Deus andar logo, agora dos versos 17 a 23 do capítulo 51, é um chamado para que o povo entenda que isso vai passar. Para que o povo se desperte para entender que Deus puniu a sua desobediência, mas que agora, tendo executado a sua justiça, manifestado o seu desgosto contra o pecado, Deus tirará o cálice da sua ira de sobre o povo de Jerusalém, de sobre os seus escolhidos, e dará o cálice da sua ira para os inimigos que atormentaram o seu povo. Essa é a síntese do assunto desta sessão que está no verso 22.
Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Poluei nas mãos dos que te atormentaram. Veja, Deus então está parando de julgar o seu povo e agora, terminada a sua disciplina, ele vai se voltar em vingança contra os inimigos do seu povo que o atormentaram. Portanto, 2 despertas aqui já vimos. O primeiro, Deus, o senhor não vai fazer nada? Vou, fica frio. Você vai para o cativeiro, mas vai voltar, eu vou cuidar de você, eu vou te restaurar. Um segundo desperta. Entendeu o recado, Jerusalém? Entendeu o recado, povo de Deus? Então, calma, porque depois que Deus tiver terminado a sua disciplina, ele vai deixar de pesar a mão sobre você e vai tomar vingança dos seus inimigos. Um terceiro e último desperta começa no primeiro verso do capítulo 52, quando agora o povo de Deus é chamado a se vestir de roupas bonitas, de proclamar agora a sua libertação, de sacudir o pó, de se levantar do seu lamento e de tomar assento real, em contraponto à ideia de que ele tinha sido humilhado. Então, se Deus entregou esse povo para a escravidão sem que ele fosse vendido, eles acabaram indo sozinhos, Deus os traria de lá sem comprá-los de volta. Ou seja, Deus coordenou o cativeiro, Deus coordenaria a libertação. E agora seria a hora de festejar. Porque Deus voltava com o seu povo, liderando o seu povo de volta a Jerusalém. Era hora de cantar. Era hora de celebrar, de crer nessa salvação. Desperta, portanto, o povo. É hora de parar de lamentar e começar a celebrar. Era hora de sair da Babilônia. Como nós vimos lá no capítulo 48, verso 20, vemos aqui em 52:11, sair da Babilônia, trazer os utensílios do templo e vir depressa para Jerusalém para refazer a vida da nação, porque o sofrimento acabou. Muito claro o sentido geral dessas coisas. Alguns detalhes podem nos dar um pouquinho mais de trabalho para interpretar, mas a sequência é muito clara e muito bela. Vamos recapitular aqui? Capítulos 46 e 47. Babilônia, não são vocês que mandam no mundo. Vocês vão levar os meus filhos para o cativeiro, mas isso porque eu quero, não porque vocês são os únicos. Eu é que sou soberano, eu é que sou o Senhor, além de mim não há outro. Vou condenar vocês para provar que sou eu que salvo o meu povo de Israel. Capítulo 48. Povo de Israel, eu já disse isso para vocês antes, mas vocês não se lembraram. Que eu é que sou a esperança de vocês. Eu anunciei antes, fiz profecias antes, eu as cumpri e vocês não deram bola. Agora vocês terão que aprender através da lição dura da história. Vocês vão para o cativeiro, estou anunciando agora. Quando isso acontecer, vocês vão saber que eu controlo tudo. Eu queria que vocês tivessem ouvido antes. Que vocês não precisassem sofrer para aprender. Mas agora, quando estiverem lá no cativeiro, venham de volta, crendo que eu os restaurarei. Eu os restaurarei não meramente pela ação militar de Ciro, mas pela ação do meu servo, que vai se apresentar como um mediador de uma nova aliança. Ele será a sua salvação. Ele vai proclamar a minha vontade, ele vai libertar aqueles que estão em trevas. O povo podia olhar para isso e dizer, ah não, se nós vamos enfrentar o sofrimento, então Deus se esqueceu de nós. 49:14. E Deus responde, não, eu não me esqueci de você. Uma mulher pode vir a se esquecer do filho que ainda mama no seu peito, mas eu não me esqueço de vocês. Não me falta amor, não me falta poder. Se vocês foram para o cativeiro foi por causa da desobediência de vocês, mas saibam, eu vou tirá-los das mãos e das garras do tirano. Eu os chamei, vocês não quiseram ouvir. Vocês foram para o cativeiro não porque faltasse poder ou vontade em mim, mas por causa da dureza do coração de vocês, diz o capítulo 50, versos 1 a 3. Mas eu vou resolver essa situação por meio de um servo que quando eu o chamar, ele vai me ouvir. Que eu vou dizer para ele, sofra, mas sofra confiando em mim, e ele fará isso. E ele vai até a morte apresentar-se para fazer a minha vontade, sabendo que se eu o proteger, ninguém poderá condená-lo, ninguém poderá tocar nele. É essa a fé, essa confiança que vocês deveriam ter exibido. Vocês precisam ouvir a minha voz, ouvindo a este servo que mandarei para salvá-los. Ouçam-no, ouçam-no, porque se vocês
atenderem à voz deste meu servo, ainda que vocês sofram injúrias e vergonhas nas mãos daqueles que vão levá-los cativos, vocês serão libertos, vocês serão salvos por todo sempre. Capítulo 51 até o verso 8. Então despertem. 3 despertas. Um primeiro desperta, o povo fala para Deus: anda logo, Deus, o nosso sofrimento está muito longo. E Deus responde: não tenham medo de homem. Vocês serão libertados depressa. Vocês não vão morrer no cativeiro. O cativeiro não será o fim para vocês. O povo pede a Deus que se desperte e Deus responde: calma. Ter medo de homens é incredulidade. Eu posso libertar vocês dessa. O segundo desperta, portanto, se dirige ao povo de Jerusalém. Calma! Deus já terminou a disciplina com vocês e agora a ira dele não está mais dirigida contra vocês, mas contra aqueles que oprimiram vocês. Deus vai tirar o cálice da mão de vocês e vai dar para o inimigo beber. Portanto, um terceiro desperta no capítulo 52, versos 1 a 12. Façam festa. Já que é assim, Deus já libertou antes, vai fazer de novo, apropriem-se dessa salvação e festejem, porque Deus conduzirá vocês de volta para casa. Que maravilha! Que texto magnífico, que bênção ver sessão tão bela, tão carregada do amor, do poder, da glória, da soberania, da sabedoria deste Deus extraordinário, infinito, maravilhoso. A Ele toda a glória hoje e sempre. E eu espero que você esteja se apropriando destas verdades com a mente e também com o coração. Nós continuaremos a estudá-las amanhã, se Deus nos permitir. E por hoje eu rogo a você um bom estudo. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus nos permitir. Até lá.